Herege é um daqueles filmes da A24 que ficam no lugar meio broxante, digamos assim. Não é dos melhores filmes, não é também dos piores da empresa, mas é daqueles que prometem alguma coisa em sua construção e vão meio que perdendo a força, vão sendo jogados para um lugar que parece que o filme tem muita dificuldade de se resolver no que ele mesmo propõe inicialmente. É um daqueles filmes, eu até comento bastante no meu curso, para quem se interessar, tá com cupom de Black Friday, preço muito mais em conta, todas as aulas disponíveis, uma aula nova todos os meses aqui embaixo no comentário fixado, tem inclusive não só o link para mais informações e para compra, mas também uma aula gratuita para quem se interessar. Mas digo tudo isso só para dizer que no meu curso eu diferencio bastante um dos módulos, a crítica em vídeo, esses comentários em vídeo para o YouTube, da crítica escrita mesmo, no formato atual dos dois, né? A crítica escrita que já tem muito mais corpo, há muito mais tempo, da crítica em vídeo. Por que eu tô falando disso nesse momento específico na crítica de O Herege? Porque aqui esse é um filme que eu vou escrever sobre ele também, e para quem já assistiu ao filme, eu recomendo também que leia a minha crítica, que lá eu me permito mais entrar em alguns lugares da trama para poder defender a minha ideia, exemplificar e tudo mais. Enquanto aqui no YouTube, muita gente que consome a crítica em vídeo, ela ainda não assistiu ao filme. E tem muito esse negócio no YouTube de que a gente não pode falar nada, porque tudo é considerado spoiler. E aqui, nesse filme especificamente, se eu dissesse abertamente as coisas que eu acho necessárias para falar sobre a trama desse filme, para se debater sobre ele, realmente seriam grandes spoilers, porque são coisas que já vão acontecer lá pra frente, inclusive quando o filme tem algum tipo de virada. Então aqui eu vou ter que meio que pisar em ovos no vídeo, porque eu sei que senão muita gente vai se incomodar, muita gente reclama de qualquer coisa que eu falo, dizendo que é spoiler, mas para quem já viu o filme, veja a minha crítica escrita quando ela sair. O link do site que eu escrevo Filmes e Filmes está aqui embaixo no comentário fixado. Então aqui a gente vai ter, como o trailer já sugeria, né, essas duas garotas que são uma espécie de missionárias ali da igreja Mormon, que tentam converter pessoas, e elas vão parar na casa desse personagem do Hugh Grant, que é esse cara que inicialmente parece muito convidativo, só que ele é meio assustador também e começa a questionar muito da fé delas em algum sentido. Aqui a gente tem uma premissa bastante interessante, né? Então começa a chover, começa a ter uma tempestade, elas não têm como sair daquele lugar, elas percebem que elas estão presas naquele lugar, mas é um cativeiro que inicialmente tem uma certa máscara, digamos assim, né? Ele não diz abertamente, ele parece que ele está tentando construir tudo dentro de um campo meio intelectual, como se elas tivessem mesmo a possibilidade de vencer esse jogo e sair daquela casa, enquanto ele vai tentar questionar muito das contradições da religião, inclusive da religião delas. A premissa é boa e a atuação do Hugh Grant é muito boa, né? É essa atuação muito cativante de um vilão que, ao mesmo tempo, ele tem uma graça no como ele fala, tem um duplo sentido no que ele fala, em como ele ri. Não dá pra saber até que ponto quem é esse personagem, se ele tá se divertindo com aquilo, qual é o objetivo dele. O Hugh Grant consegue construir isso muito bem durante grande parte do filme. Posteriormente vai ter algum tipo de virada e tudo mais, que é muito mais culpa do rumo que o filme leva do que exatamente da atuação dele, que é uma atuação muito boa. As atuações aqui em si são bastante boas, mas de forma geral é um filme que ele conversa muito com boa parte dos filmes da A24 no que se diz sobre terror, né? A A24 ela fica muito conhecida por conta de muitos filmes de terror, por mais que seja muito maior que isso, né? Tem muitos filmes da empresa que não sejam filmes de terror, talvez mais da metade dos filmes não sejam de terror, mas fica muito popular por conta de alguns filmes de terror que gerou aquele infame nome, né, de pós-terror, porque esses filmes não são mais terror, eles são um terror dramático, terror psicológico, terror de trauma, terror de reflexão, terror de metáfora, entre tantas outras coisas que engloba esse termo que na verdade não diz nada, porque esses filmes sempre existiram na história do cinema, mas sim cria-se uma tendência que até filmes fora da A24 tentam replicar de alguma forma. Filmes que a gente diz que muitas vezes parece que tem vergonha de ser mesmo um filme de terror, que eles tangenciam o terror ou eles se apropriam do terror
mas que eles estão muito mais preocupados com um debate filosófico ou com um aprofundamento dramático e traumático nos personagens. Herege entra um pouco nesse sentido, né? Não totalmente, porque ele tem uma construção de terror, não necessariamente de horror, né? Ele não vai ser um filme gore, não vai ser um filme com sustos ou coisa do tipo, mas ele tem uma construção ali inicial de suspense e de terror a partir desse personagem que a gente vai identificando o que ele está fazendo com aquelas duas garotas e a gente começa a temer pela vida delas, mas elas não têm muito o que fazer ali dentro, ainda que o foco dele, quase que total, vai estar nesse debate filosófico de alguma forma, né? Esse debate sobre a questão da religião, sobre as contradições da religião. Ele quer ser um filme provocativo até certo ponto, porque o filme mesmo reconhece que é bastante superficial a discussão que ele propõe aqui, né? O personagem do Hugh Grant, para funcionar, ele tem que ser esse personagem questionador, esse personagem provocativo, esse personagem que parece que está acima daquelas personagens que são personagens jovens, que estão começando mais ou menos naquilo, enquanto ele seria um grande estudioso de todas as religiões. Mas parece que o próprio filme não faz um grande estudo sobre as religiões, sobre as contradições, sobre essas possíveis discussões, porque tudo que o personagem do Hugh Grant propõe aqui é meio bobo, é meio adolescente, assim, né? Parece aquele adolescente que quer questionar a avó, que é muito religiosa. E aqui eu digo como uma pessoa que eu não tenho religião, né? Eu sou ateu, eu não tenho esse vínculo com nenhuma dessas igrejas, eu questiono muito até a instituição da igreja. Mas aqui é um debate muito mais amplo que poderia se gerar, né? Sobre crença, sobre fé, o quanto isso está ou não ligado com a igreja, a figura de Deus. São muitas coisas que poderiam se debater, que o filme fica muito nesse lugar meio adolescente de ficar procurando as contradiçõezinhas da igreja. E nesse lugar parece que ele é muito mais pró-igreja no final do que necessariamente um filme que questiona essas instituições, que questiona a fé, que questiona a crença, que questiona a religião, a verdade e tudo mais. Então todo esse debate parece ter sido escrito de alguma forma, por mais que o Hugh Grant venda bem esses diálogos de alguma forma, mas se a gente olha mesmo o que o filme está propondo de discussão, parece muito escrito por um jovem de 17, 18 anos que acabou de entrar na faculdade e quer rejeitar a família católica ou a família religiosa, independente da religião, aqui porque ele meio que questiona todas de alguma forma. E isso tudo piora a partir do momento que o filme vai ter essa virada que eu não posso dizer sobre ela, não posso falar o que ele faz a partir dela, que meio que se trai o filme completamente e transforma tudo num filme extremamente genérico, mal resolvido, que não tem muito o que fazer a partir daí, porque ele rompe com toda essa construção inicial. Ele mantém querendo buscar a mesma resposta, mas a dinâmica do filme se transforma em uma dinâmica completamente diferente, alterando até o que esse próprio personagem do Hugh Grant se apresenta inicialmente pra gente. Então eu acho que é isso, é um filme bastante broxante, como eu disse inicialmente, né? Porque ele tem uma premissa boa, ele tem atuações, sobretudo a do Hugh Grant, muito boa, ele tem um material interessante para se debater, a ideia de debater a religião, de debater a igreja dentro de um contexto de terror, mas é um filme que ele nunca se leva completamente a fundo no terror, ele está muito mais preocupado nesse debate psicológico, nesse debate ideológico, nesse debate religioso e tudo mais, e a partir de certo ponto ele abandona tudo isso também para se transformar em um filme extremamente genérico, que inclusive trabalha muito mal os espaços, né? Ele tem aquele lance da maquete, né? Aquela casa, nossa, é um labirinto aquela casa, mas na verdade dentro daquela casa a gente tem 2, 3 cômodos só que o filme inteiro vai se passar. Então, enfim, achei Herege um filme, como eu disse, decepcionante pelo que ele mesmo apresenta, né? Pela expectativa inicial do filme ou coisa do tipo, não. A partir do que ele apresenta, do que ele propõe, é um filme que meio que ele não sabe se resolver e a cada minuto que passa ele vai perdendo interesse, pelo menos foi perdendo o meu interesse. É um desses filmes da A24 que vão ficar não no lugar dos filmes da A24 que eu acho muito ruim, que a gente odeia, não no lugar dos filmes da A24, principalmente de terror, muito bons, como A Bruxa, como Hereditário, como O Farol, entre muitos outros, mas num lugar acho que meio esquecível até, né? Mais um filme de terror da A24. Então por hoje é isso, quem se interessar nos meus links, no meu curso, tudo aqui embaixo, no primeiro comentário fixado, super desconto de Black Friday, já são 27 aulas, a aula desse mês foi sobre Found Footage, para quem quer conhecer mais sobre cinema, para quem quer debater cinema, vale muito a pena conferir. Por hoje é isso e corta.